Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, mas, né, os leigos e a internet sempre tem um pouquinho de show, né? Toma um pouquinho de show aí quem tá começando. Mas não tem problema. Hoje a gente vai bater um papinho com a fonoaudióloga, a doutora Thalita Delfino, bastante conceituada. A gente vai falar um pouco sobre um problema, né, doutora, que tem bastante nos idosos, que é a dificuldade de engolir e apresentar bastante engasgo. Então, primeiramente, boa noite. Obrigada da sua participação, de você ter aceitado o nosso convite. E eu deixo o espaço para você estar se apresentando, falando sobre você mais, antes da gente bater um papo. Uhum. Angélica, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o seu convite e não poderia deixar de participar, né, das lives que o Recanto está fazendo. Muito obrigada. Tenho acompanhado também, bem informativo, tenho gostado bastante também. Tá? Obrigada. Espero que eu possa contribuir em informação e conteúdo do pessoal que estiver assistindo. Eu sou fonoaudióloga há 20 anos, eu me formei pela USP de Bauru. Lá tem o centrinho, que são anormalidades, né, craniofaciais. Então, a gente teve muito contato até com essa área de pacientes, não só dessa parte de motricidade oral, que envolve a parte de cabeça e pescoço, mas também na área neurológica. Fiz mestrado pela PUC São Paulo, me especializei na área de disfagia, motricidade oral, na parte audiológica, e é a área que eu gosto de atuar. Na verdade, eu fiz fono pelos neurológicos, né? Acaba vindo outras alterações, as alterações são conjuntas de problemas para engolir, de fala, de linguagem, até mesmo auditivas. Hoje o que a gente vai falar um pouco é sobre a parte da deglutição, para engolir. Isso. Essa parte de engolir é o que a gente chama, né, que a gente conhece como disfagia, né? Então eu queria Exatamente. que você abordasse esse tema da disfagia, como é que ela ocorre, como são os primeiros sintomas, as causas que acontecem a disfagia. Como é que você pode abordar isso para mim? Bom, a disfagia, tudo que compromete a parte para engolir, a gente chama de disfagia. O que pode levar a uma disfagia? Não só os problemas neurológicos, né, como vem as doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, paralisia cerebral, entre outros problemas neurológicos, também tem os problemas que a gente chama de mecânicos, que envolve a parte oncológica, traumatismos. A parte oncológica engloba a parte de cabeça, tumores de cabeça e pescoço. E também até pelo próprio envelhecimento, né? Pelo próprio envelhecimento a gente vai tendo flacidez da musculatura, as respostas motoras vão ficando mais fragilizadas, mais lentas, e é onde a gente pode ter todo o comprometimento dessa parte para engolir, do processo para engolir. Eu sempre costumo explicar, assim, primeiro o que é a deglutição, né, que é o ato de engolir. A gente tem aqui na garganta a laringe, né, que é um tubinho, se o pessoal colocar a mão na garganta engolir, no homem é mais fácil perceber ainda, porque é bem onde tem o gogó. Engolir, vai perceber que ele sobe e desce. Né? Esse tubinho, que é a laringe, é a entrada de ar que vai para o pulmão. Então, é por onde o ar entra e sai quando a gente respira. Quando a gente engole, esse tubinho tem que subir, porque ele tem uma tampinha, né, na parte superior, onde quando ele sobe, essa tampinha fecha essa entrada de ar. E o alimento, então, vai passar por trás, por um tubinho estreito, que é o esôfago, indo até o estômago. Então, é tudo muito associado, tem que estar aberto para a gente respirar. O ar entra por aqui, passa pelas pregas vocais e sai para a gente poder respirar.
Quando a gente engole, então ele tem que subir, fechar essa entrada de ar, né? E o alimento passar por trás e logo descer para a gente respirar. Então é tudo muito conectado. E qualquer alteração nesse atraso, seja na parte da boca, movimentos de língua, de lábio, não só na elevação desse tubinho, que seria a laringe, e vai envolver problemas para engolir, não só pelos engasgos, o problema maior seria o comprometimento pulmonar, né? As alterações de pulmão que levam a pneumonias, uma pneumonia por broncoaspiração de difícil tratamento, corre risco de vida, né? A gente até costuma colocar que é a única área fonoaudiológica onde o paciente realmente ele corre risco de vida, uma vez que a gente não fizer uma intervenção adequada, imediata, né? Porque respirar é vital, né? E está diretamente relacionado com o ato de engolir, no caso de disfagia. Isso. E como é engraçado, né? Como é que a gente consegue detectar? Como é que a gente sabe se tem ou não alguma disfagia? Tem algum sintoma, alguma coisa que chame a atenção para isso? Bom, aquela sensação de algo parado na garganta, né? Quando a gente engole, a gente percebe que tem algo parado na garganta. Numa próxima engolida, esse algo na garganta ele vai aumentando. Onde a gente costuma falar assim, é como se tivesse uma bola na garganta, assim, que para aqui, né? Os engasgos, né? Que é a forma mais fácil de perceber, mas nem sempre você pode ter um engasgo. A tosse, os engasgos, aquela sensação de voz molhada, que é aquela sensação de quando você tem um pigarro na garganta, que você vai falar e você percebe que tem um pigarro, secreção na garganta. Quando você engole, e logo depois que você engole, se você tentar falar e você perceber que tem esse acúmulo, é porque é sinal de estase, parada do alimento nessa região. Dor, né, na hora de engolir, lentidão também, porque você mastiga e demora para disparar esse reflexo para engolir. Porque a deglutição, ela é voluntária. Você pode engolir, se eu falar assim, Angélica, engole agora, você vai engolir. Sim. Mas também é um ato motor, reflexo, né? Assumido pelo córtex cerebral, porque você não está pensando a todo momento quando você quer engolir, né? A sua saliva, na hora de você estar se alimentando, você falar assim, deixa eu parar agora que eu vou engolir. Isso é automático, é reflexo. Então, é um ato reflexo e que a gente pode estar estimulando até quando há esse atraso, ou quando não só de forma voluntária. Porque quando tem um problema cognitivo, um atraso cognitivo, que é quando a pessoa está confusa, ela não está entendendo a situação que ela está, né? E você colocar um alimento na boca dela e falar para ela, por exemplo, engole, essa parte voluntária ela não vai conseguir porque o cognitivo dela está rebaixado, mas por ato reflexo ele pode engolir, né? Porque a deglutição também é reflexa. Tá. Ela fica um pouco atrasada, é isso? Porque a pessoa com um problema neurológico ou cognitivo, baixo cognitivo, ela esquece, né? E aí ela faz instintivamente. Sim, assim, você pode engolir de forma reflexa, né? Mas não só, por exemplo, por um problema cognitivo que você vai ter um problema para engolir, né? Eu posso estar consciente, só que eu não estou conseguindo engolir direito, porque o comando neurológico, né, não está sendo levado a essa parte que me faça ter essa elevação laríngea, preparar a língua, fechar os lábios, para a gente conseguir ter a pressão intraoral adequada e a gente conseguir descer esse alimento de forma efetiva, né? E realmente para o lugar correto, e não para as vias aéreas, onde pode comprometer a parte respiratória e pulmonar. Certo. Por traumas também pode acontecer? Por algum trauma? Com certeza. Sim, traumas diretamente nessa região,
né? Quando você pode sofrer um acidente, bater, machucar, por exemplo, se você já aconteceu, por exemplo, paciente que engasgou com espinho de peixe, ficou machucado, ou mesmo por um acidente, até mesmo por uma intubação prolongada, porque quando você tem uma intubação, o tubo ele passa por esse tubinho que é a laringe, né? E aqui dentro ficam as pregas vocais. Então é onde pode ficar pressionando também lesões na inervação mesmo da elevação laríngea, da própria abertura e fechamento das pregas vocais, dos movimentos de língua, porque a deglutição aqui é a fase mais baixa, né? Mas a fase oral, que é na boca, também pode estar afetada, né? Então você pode ter uma disfagia por comprometimento dessa parte oral, na boca, né? De movimento de língua, de pressão de lábios, então envolve toda essa parte também, não só a inferior, mas a superior também. Uma pessoa que teve algum trauma nessa região também pode ter dificuldade além da mastigação, de deglutição também. Também. Ou não, também. Também porque, sim, não vai conseguir ter o movimento adequado, né, o movimento efetivo de língua, a pressão dos lábios, né, que também precisa ter para formar a pressão e esse alimento, então, descer corretamente para o lugar correto, né? Esse alimento descer de forma efetiva para o lugar correto. Então, você compromete essa fase que é primordial, porque primeiro você tem que preparar e aí você engolir, né? O líquido é ainda pior, porque se você tem essa fase oral comprometida, o líquido ele escorre sozinho, né? E tem outras alterações que levam também ao comprometimento traumático, como, por exemplo, cirurgias ortognáticas, né? Algum problema de edema, ou até mesmo oncológico, até mesmo a própria paralisia facial, né? Dificulta a pressão, é onde tem o escape para fora, né? E dificulta também na hora de engolir. Certo. Essa dificuldade, essa água, né, que você colocou que realmente acaba sendo vilão, né, para idosos especialmente, né, uma vez que a Recanto é uma casa de repouso, uma casa de idosos, né, a gente tem bastante, tanto a dificuldade deles engolirem, né, que eles acumulam a comida na boca, e a impressão que a gente tem é que eles pensam para poder engolir. E a água, ela muitas vezes eles engasgam. Uma outra coisa que a gente percebe é que às vezes eles engasgam com a própria saliva. É comum isso. Isso Sim. aí faz parte também do falta de controle, né? Da baixa de musculatura. Sim, sim. Muito bem colocado, Angélica. Sim, assim, a saliva, assim, a gente pensa, quando a gente pensa principalmente na parte para engolir, a gente pensa na alimentação, né, o ato de comer. Mas a gente tem a saliva, né, também. Então, essa saliva, ela pode também levar, sim, ao risco de broncoaspiração. A broncoaspiração seria esse alimento acabar penetrando e parar no pulmão e desenvolver os problemas respiratórios e pulmonares. Certo. Então, ela pode ir acumulando, né, também no meio do caminho, onde ele está salivando e, de repente, ele começa a engasgar, né? Ele começa a engasgar e tossir sem ter comido nada. Já aconteceu, assim, e não é difícil acontecer de ter pessoas que têm uma pneumonia e que não estava nem comendo pela boca, por exemplo, estava com uma sonda, né? Porque envolve essa questão também da saliva, das próprias secreções, né, da secretividade. E o líquido realmente ele é pior, né, quando envolve os pacientes neurológicos, os idosos, porque eles ficam pensando realmente, preparando, né, nem pensar, ele fica preparando esse alimento para conseguir
engolir e ter aquela elevação do tubinho, da laringe, e poder fechar para proteger. E no caso do líquido, ele não tem esse tempo, né? Porque o líquido ele acaba escorrendo e indo para o lugar errado. E às vezes a gente tem uma ideia errônea de pensar assim, o líquido ele consegue engolir, né? Não é que o líquido ele consegue engolir, o líquido escorreu sozinho, né? E o alimento ficou parado na boca. Porque se você não conseguir engolir o alimento, você pode ir lá e tirar, né, da boca dele. É verdade. Mas o líquido... Então você tem que ter um cuidado maior realmente quando você vai pensar num líquido, numa pessoa que está tendo um atraso para engolir, está demorando para engolir, né, ou está tendo sinais clínicos evidentes de uma disfagia, com o próprio engasgo, a tosse. Certo. E no caso do idoso, ele tem uma quantidade de saliva um pouco maior, né? E a saliva, ela escorre, como você disse, sozinha, né? Tem uma salivação maior e isso é o que a gente percebe lá. E acaba engolindo não, né? Escorregando sozinha pro pulmão. Sim, sim. A disfagia, ela não acontece só em idosos, ela acontece em pessoas mais novas também, né? Sim, pessoas mais novas também. Também tem. Desde criança, bebê, quando nasce, pode ter um problema para deglutir, né? E aí já caberia um acompanhamento de fono, como também qualquer idade, né? Pacientes neurológicos, paralisias cerebrais, qualquer comprometimento que leve a essa dificuldade, desde quando tem a preparação do alimento na boca, até quando tem a elevação da laringe, desse tubinho, e o alimento desce realmente para o esôfago. Então, assim, isso não é um problema de idoso, né? Então, desde que você pode ter um problema neurológico em qualquer faixa etária também, né? Um problema traumático, um acidente em qualquer faixa etária também, Sim. né? O idoso, ele tende, sim, a ter uma disfagia, independente de ter um problema neurológico ou não, pela própria senilidade, né? Ele vai envelhecendo, como nós vamos envelhecendo, e a musculatura ela vai deixando de responder, vai ficando mais flácida, né? O controle desse ato motor, ele vai ficando mais debilitado. Então, é até comum a gente ver idoso que, o idoso, ele gosta de sopa, né? Ele gosta de sopinha. Não é que ele gosta de sopinha, né? É o que ele consegue descer com mais facilidade. Mas nem sempre se descer com mais facilidade está correto, né? Então, essa tendência a preferir sopinha tem que ver o que está acontecendo também, né? Às vezes você vai perceber lá na frente um problema maior. Certo. A disfagia, ela não tem idade, como você falou, colocou, né? Uma curiosidade, como é que a gente consegue saber se a pessoa tá apresentando a disfagia sem ser um idoso? Quando que ela começa a se apresentar? Existe idade, época, alguma forma que a gente consegue detectar? Os sinais são os mesmos, né, de que você pode ter uma disfagia, independente da idade, né, o atraso para se alimentar, o engasgo, até mesmo o próprio vômito, porque vai parando no meio do caminho e aí você acaba colocando para fora, principalmente em crianças menores, essa qualidade da voz molhada, como se tivesse um pigarro na garganta, aquele hábito de ficar o tempo todo, tudo isso é indicativo de uma disfagia. E você tendo esses sinais, para você saber se você tem uma disfagia, você tem que procurar um profissional, né, habilitado, especialista na área, onde vai avaliar e ver se o seu caso realmente é um caso de disfagia, e aí ele vai te orientar, porque eu te orientar no sentido de que você já pode mudar a consistência do alimento, o volume do alimento, o utensílio que está sendo usado, a forma que está sendo usado, posturas compensatórias
de cabeça, por exemplo, né? Engolir com a cabeça mais inclinada, dependendo da patologia, ou o que for, ou a fase da deglutição que estiver comprometida. Então, o profissional especializado na área, ele vai saber te orientar como que você tem que fazer para engolir, para não comprometer o seu pulmão, né? E enquanto vai trabalhando e reabilitando, né, essa função, né, da deglutição. E geralmente a disfagia, ela é um primeiro sinal de um problema neurológico, né? Dificilmente ela vem sozinha, a não ser se for realmente próprio, por exemplo, do envelhecimento. E então, assim, cabe investigação do porquê dessa disfagia também, né? E às vezes você precisa de um exame mais específico, também objetivo, né? A videofluoroscopia, a nasolaringoscopia da deglutição, E em último caso também, um caso de disfagia severa, a indicação de sonda, que é aquele tubinho que coloca pelo nariz e leva o alimento direto para o estômago, né? O que vai garantir que o paciente fique nutrido, hidratado, receba os medicamentos que precise, sem a gente ter risco de comprometer a parte pulmonar, enquanto vai tendo toda essa reabilitação para melhora, e aí poder liberar essa via de alimentação de forma segura. Certo. A disfagia, ela tem cura? Tem alguma... ou melhora? A disfagia, ela tem tratamento e depende da patologia, né, da patologia de base que levou a essa disfagia, né? Então, se é um problema degenerativo, né, ou se tem um problema oncológico que não conseguiu realmente remover toda essa estrutura comprometida. Então, assim, vai depender se ela tem cura da patologia de base, né? Você consegue reabilitar se você não tiver nenhum outro problema, né? E depende, por exemplo, da lesão que teve, né? O tipo, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, o tipo de AVC que você teve, né? O tipo de doença que você pode ter de base que levou a essa disfagia. Certo. No caso, uma outra curiosidade, né? No caso da pessoa que precisa usar uma sonda alimentar por um trauma ou por senilidade, ela, ela tem condição de voltar a comer, mastigar e engolir sozinha, ficar livre da sonda ou nunca? É possível uma recuperação? Sim, é possível, é possível. Depende, como eu te falei, da doença de base, né, que ele tem ali, do que levou até essa disfagia. E sim, a reabilitação de fono visa a via de alimentação segura. Nem sempre pode ser a via oral, né? Mas, assim, às vezes, por exemplo, dependendo do grau de comprometimento que tem aquela pessoa, de lesão que aconteceu de base neurológica, até mesmo mecânica, o acompanhamento vai ser no sentido de prazer mesmo da alimentação, né? De sentir o sabor, de saborear aquilo que gosta, né? E engolir a própria saliva, porque às vezes a gente resolve o problema da alimentação com a sonda, né? Seja a naso-interal ou a gastrostomia, né? Que é a jejunostomia, que é direto no estômago, no jejum. Mas você não resolve o problema da saliva, né? E só dele ter o prazer de comer aquilo que ele gosta, né, saborear aquilo que ele gosta, é muito significativo, né? Para a gente, como profissional, é muito gratificante, né, o trabalho nessa área, né? É verdade. Sentir o gostinho do alimento é maravilhoso, né? Mesmo que a gente não consiga comer tudo e nem direitinho, comer muito, né? É muito bom. E Agora, depende também de quando você identificou esse problema,
né? Depende muito tempo, você não teve um acompanhamento adequado por muito tempo, né? Então, o processo de reabilitação ele pode ser mais lento e os nossos ganhos também. Certo. Vamos falar assim de mim, que já tenho meus cabelinhos brancos e já estou chegando naquela fase, né, mais flácida. Tem como eu ou as pessoas, né, se apresentar alguma dificuldade, ou mesmo que não apresente, existe algum jeito de você trabalhar a sua musculatura ou alguma coisa que você possa estar fazendo para retardar esse processo, postergar ele? Tem algum exercício, alguma coisa que a gente faz? Porque para você manter o seu braço bonitinho, você vai lá e faz um exercício físico numa academia, né? Para você arrumar aqui, você vai lá e faz uma plástica, dá uma esticadinha, ou então sorri bastante, né? Que a musculatura tende a ficar um pouquinho mais. E nessa região, existe alguma coisa que a gente pode trabalhar para tá melhorando? Eu sei que para voz você tem, a gente pode fazer alguns exercícios, mas e para deglutição, para essa flacidez aqui e a flacidez oro? Existe alguma coisa preventiva? Sim, existem exercícios, vai depender da região, da estrutura que está flácida, por exemplo, no seu caso. Já? Às vezes você pode estar com uma mobilidade de língua alterada, né? Então, ou você pode estar com uma pressão dos lábios, o selamento labial ineficiente. Ou então é a elevação laríngea realmente que está acontecendo. Ou até mesmo você não está hidratada. Então, assim, o que eu sugiro seria você estar sempre bem hidratado, né? Porque se você está bem hidratado, faz bem para tudo, faz bem para a mucosa, faz bem para a musculatura, para a pele, né? Para o cabelo, né? E agora, assim, um exercício específico para isso, para retardar, eu indicaria, na verdade, procurar realmente um profissional que possa te orientar, porque ele vai ver em você o que está comprometido, né? O que pode vir a comprometer, né? Se às vezes é relacionado à mastigação, né? Ou então a parte labial, ou então da laringe. Então, ele vai saber passar para você o que realmente deve ser feito. Porque os exercícios, eles envolvem não só esse estudo, mas também as compensações, né? Às vezes, por exemplo, você pode ter um problema de ATM, de articulação, fazer uma sobrecarga, e de repente eu vou te falar um exercício, e isso não vai ser favorecedor para você, né? Vai te causar dor, vai te causar um outro problema, porque não é igual, né, para todo mundo. Então, cabe saber o que está acontecendo em você, o que a gente poderia fazer, por exemplo, para prevenir. Certo, ele é bem pessoal mesmo. Sim. Thalita, a gente tá quase que para cair aqui da reunião já, porque a gente tem um tempo para ficar, senão eles são assim educadíssimos, simplesmente nos derrubam, tá? Você tem alguma outra dica, alguma outra colocação para você estar fazendo sobre a disfagia, sobre algum cuidado que a gente pode estar deixando aqui para as pessoas que estão assistindo e vão assistir depois? Olha, se você tiver algum problema para engolir, né, eu sugiro que você tenha o máximo de cuidado, né, com o líquido, né, procurar segurar esse alimento na boca na hora de engolir, abaixar a cabeça, porque isso ajuda a fechar a entrada de ar que vai para o pulmão, pressionar forte os lábios, isso ajuda também, né, não continuar oferecendo comida, não continuar oferecendo líquido, né, principalmente porque é comum, infelizmente, né, você
tá com uma dificuldade para engolir e coloca o líquido para ajudar a descer, né? Ajuda a descer, às vezes, pro lugar errado, né? Então, assim, o ideal é que você realmente procure um profissional capacitado. E quando você tem um problema de disfagia, você não está conseguindo comer direito, você está tendo os engasgos, isso vai rebaixando você, né? Então, vai piorando de forma geral. Você vai deixando de comer, você vai ficando desnutrido, você vai ficando desidratado, sem perceber, porque não dói. E aí você vai tendo a parte cognitiva mais rebaixada, por exemplo, nos idosos, um paciente mesmo neurológico, parece que ele está piorando, e realmente acaba sendo, uma piora, né? Porque ele deixa de responder, né? Então, a gente precisa investigar o porquê disso, né? O porquê disso. E aí esse profissional, ele vai saber te orientar. Quais são os passos que você tem que tomar, como que tem que ser essa via de alimentação, como que tem que ser oferecido esse alimento, a consistência que tem que ser oferecido esse alimento. E aí você vai oferecer o alimento, ele vai comer de uma forma segura, ou até mesmo você, né? E em vez de ficar sofrendo e vir a ter um problema maior depois, né? E acabar sendo pior, na verdade, mais demorado para você alcançar um resultado que você poderia alcançar de forma mais rápida. Certo. Uma pergunta que uma pessoa me fez hoje à tarde, quando eu sinalizei, lembrei, né, da nossa live. Essa pessoa disse que costuma ter vários engasgos, que ele percebe que ele já tem uma dificuldade para líquido, especialmente. E aí ele me perguntou, será que eu já tenho disfagia? Como que eu tenho que fazer? Eu sugeri que ele assistisse a nossa live, primeiro para tirar essa ideia. Mas eu acredito que seja uma pessoa, acredito não, é uma pessoa que tem por volta de 60 anos, né? E não pela idade, mas que já está começando a apresentar esse problema. Ele disse que tem bastante engasgo, então eu sugeri isso. Estou correta na minha indicação? Sim, corretíssima. Outra coisa também é você ter o tempo para comer, né? Para você se alimentar. Porque você está comendo e falando e conversando. E lembra que eu expliquei, assim, para você respirar, para você falar, tem que abrir, né, a tampinha. E para engolir tem que fechar. Então, você está falando e comendo ao mesmo tempo, você acaba engasgando. Né? O que às vezes acontece, inclusive, de engasgar mesmo, então um engasgo sério. Né? Um engasgo sério e ter que fazer as manobras para desengasgar. Né? Até assim, não sei se dá tempo, mas a gente poderia colocar, por exemplo, da manobra, né? Por exemplo, quando você vê uma pessoa que está engasgado, né, você deixa a pessoa tossir. Né? Se ela está tossindo, ótimo. A tosse é um reflexo de proteção. Está protegendo o pulmão para tirar coisa que está no lugar errado. Você pode ir por trás da pessoa, acha onde está as costelas, coloca com as mãos em ganchos assim, né? Embaixo, quando termina a costela, conta 1, 2, 3 e aperta bem forte. Olha. Porque quando você faz isso, você comprime ali, né, o diafragma, você esvazia de uma forma rápida o pulmão e esse jato de ar ele vem por baixo e desobstrui a laringe. Né? E aí você consegue desafogar a pessoa. Interessante essa manobra. Interessante. De bebê é diferente. De bebê é diferente. É diferente, não é assim que a gente desengasga bebê. Assim, eu não sei como dá tempo pra gente falar, né? Mas aí, assim, como aí a gente faz um outro bate-papo, né? E você explica sobre isso, porque eu tô olhando aqui do ladinho no reloginho e eu tô vendo que daqui a pouco a gente vai cair, entendeu? Sim. Então eu algumas perguntas, olhei aqui se tinha, passei para você, porque hoje a nossa reunião tá um pouquinho diferente, né? Ela tá no YouTube já direto. Então, nem todo mundo consegue fazer as perguntas diretamente. Algumas foram feitas para mim no WhatsApp, né, durante o dia, e eu então estou te repassando. Então, antes que a gente caia, eu gostaria de agradecer bastante. Nós podemos marcar uma
um outro dia, uma outra live, e a gente falar sobre esses, como as manobras, né? E Sim. eu queria que você te agradecer bastante, Thalita, de você ter vindo aqui, ter ajudado, ter esclarecido, ter falado sobre esse problema tão sério, que não é só de idoso, né? Na verdade, a gente acha que é de idoso, de pessoas que tiveram um AVC, né? E não é isso. Então, eu queria que Uhum. você deixasse aqui os seus contatos, aonde a gente encontra você, quem quiser marcar uma